Esse sistema de organização que eu vou mostrar hoje pra vocês vem de muita luta pra achar um sistema que realmente funcionasse comigo. Porque eu sou uma pessoa muito visual e como eu tenho tantas coisas acontecendo e provavelmente você também, eu tenho dificuldade pra conseguir enxergar o que tá acontecendo na minha vida e como que eu vou fazer pra que tudo se encaixe e tudo acabe dando certo. Então, nessa luta pra eu achar o sistema que desse certo pra mim, eu passei por muitos sistemas. Então, eu já usei agenda física, mas aí acontecia que se eu queria sair de casa, aí era ou eu levava comigo a agenda e aí era muito pesado, muito desconfortável, ou eu tirava uma foto da página do dia e aí eu perdia aquela coisa de poder editar, mudar, marcar como feito durante o dia, né? Eu só podia ver a foto no celular e acabava sendo muito desconfortável. Eu também tentei aplicativos tipo listas de lembretes, listas de coisas pra fazer, aplicativos de organização da sua vida. Acabava não me dando a claridade que eu precisava. E finalmente cheguei no Notion, onde eu também lutei muito pra chegar num sistema que desse certo pra mim, porque eu sempre criava templates e depois de pouco tempo eu já mudava pra outra coisa, tentava fazer outro e outro e outro e outro. Tanto que vocês me viram várias vezes falando que eu estava criando meu template do Notion, mas no final eu acabava nunca falando sobre ou nunca compartilhando com vocês, porque quando eu usava, eu reparava que talvez era muito lindo, mas não era funcional, ou que talvez tinha várias coisas, mas elas não funcionavam por conta própria, aí era muito trabalho de manutenção, e aí acabava que não dava certo, e eu não queria compartilhar com vocês uma coisa que eu mesma reparava que não era funcional e que não dava a claridade que era pra dar. Só que há uns 2 meses atrás, finalmente, eu criei esse template que eu tenho usado desde então e que realmente dessa vez mudou, assim, o jogo completamente pra mim, e vocês vão ver o porquê. Vocês vão ver que tem vários detalhes, mas eu consegui que tudo funcionasse por conta própria e que simplesmente fazendo o básico, que é colocar tarefas, marcar como feito, o que for, tudo fosse se encaixando por conta própria e que você pudesse ter uma clareza do que tá acontecendo na sua vida e do que vai acontecer na sua vida. Então, finalmente, depois de muito tempo usando o Notion e muito tempo criando templates e tudo mais, eu tô pronta pra ensinar pra vocês o sistema que mudou a minha vida e com certeza vai mudar a sua também. Então, vamos lá? Vamos pro vídeo. Eu não vou mostrar pra vocês de cima pra baixo, eu vou mostrar primeiro essa parte daqui, que é sobre as coisas que você tem que fazer, né, os afazeres, os tasks, e aí depois eu vou me expandir pros lados pra que tudo faça sentido. Então, primeiro de tudo, o título. Por que eu chamei The Simple The Better? Eu chamei desse jeito porque durante a minha história com organização, que já tem, sei lá, deve ter uns 6, 7 anos de organização, eu reparei que quanto mais eu compliquei a situação, pior. Então, o Notion, ele deixa você fazer 1000 coisas. E nesse template vocês vão ver muitas automatizações, muitos detalhes, mas o uso é o mais simples possível, vocês vão ver. Então, por isso que eu chamei The Simple The Better, porque eu acho que quanto mais simples, melhor você consegue depois organizar sua vida, e você quer uma coisa visual, você quer uma coisa fácil de usar. Eu dividi as tarefas em tarefas pessoais e tarefas de trabalho. Eu descobri que o melhor jeito, pra mim, pelo menos, de organizar as minhas tarefas é conseguir colocar elas em um bloco. Mesmo que não seja perfeito, mas conseguir colocar elas em um bloco me ajuda a manter o flow de trabalho. Então, por exemplo, se eu tô fazendo tarefas criativas, onde eu preciso, sei lá, talvez pensar roteiros, ou ideias de vídeo, ou qualquer coisa que é de criatividade, eu coloco no mesmo grupo, para que quando eu comece com o flow e eu consiga entrar nesse flow de criatividade, eu consiga fazer não só uma tarefa e depois sair, ir para outra que talvez é administrativa, depois voltar para criativa, cortar o tempo inteiro o meu fluxo de trabalho. Então, o que eu fiz foi criar blocos que você pode ou não usar, e se você não quer usar, você pode simplesmente apagar ou tirar da vista, que tá aqui, tá? Então você faria assim e pronto. Agora, tem vezes que talvez tem que gravar 5 vídeos, ou você tem que criar 5 roteiros criativos, e talvez depois do segundo você já tá frito, assim, a sua mente fritou. Então lá eu paro, vou pra outras tarefas, e depois eu volto, se eu me sinto ainda com vontade, com força pra fazer, ou com a criatividade pra fazer o que for, aí eu posso voltar e fazer mais 2, ou o que for, né? Então aqui você tem que ajustar em base ao que funciona pra você. Nesse Notion, na aba de pessoal, tem várias coisas. Então, bloco A, tipo, vou no supermercado. E aí, tudo que você, por exemplo, vai sair pra fazer, você pode colocar no bloco A. Que aí, quando você sai uma vez. Você faz tudo o que você precisa fazer e você volta pra casa. E não fica, agora eu vou fazer isso, agora volto, agora, né? E fica quebrando de novo esse fluxo. Então, por exemplo, o bloco A é pra isso. Aí, enfim, eu coloquei vários blocos aqui que você pode ver e você pode mudar e colocar os seus. Então, só apertar e você mudar o nome. Mas aí, o de trabalho, ele aparece, na verdade, só aqui. Então, se eu mudar, por exemplo, esse Task 12 para trabalho, ele vai sair daqui e ele vai aparecer nesse outro. Como eu sou a dona da minha empresa, dentro da minha empresa eu tenho que fazer muitas coisas. Então eu tenho que aprovar materiais, eu tenho que gravar coisas, tenho às vezes que editar coisas. Então no meu pessoal eu só tenho um tag, que é tag pessoal,
E no trabalho eu tenho todas as diferentes categorias. E aqui eu coloquei pra vocês um só de trabalho, porque se você tem um trabalho fixo, normalmente talvez você tenha, tipo, umas tarefas bastante iguais durante o dia, mas eu coloquei só um pra trabalho e depois o resto pra pessoal. Então, se você mudar, por exemplo, esse aqui de trabalho, se você mudar pra admin tasks, ele vai mudar pro pessoal. E por último tem esse aqui que é os appointments. Então, tipo, coisas, por exemplo, eu tenho que ir no dentista, o que for que tiver um horário, tipo uma reunião, tudo isso, você pode colocar em appointments e ele vai aparecer aqui. Tá vendo aqui do lado que tem dentista? Então, se, por exemplo, esse task 12, eu colocasse que é um appointment, ele apareceria aqui do lado. Tudo que você marca como feito vai aparecer aqui embaixo. Agora vai começar a parte legal. Na minha organização eu tinha dois problemas. Um dele era que eu não conseguia enxergar quanto tempo que demorava para fazer as coisas. Então, no final do dia eu via tudo que eu tinha feito, mas eu não conseguia imaginar como que as tarefas que eu tinha feito tinham ocupado o meu dia. E acabava me sentindo tipo, cara, eu não fiz o suficiente. A segunda coisa que tá conectado com isso, quando eu via meu calendário, eu não entendia como que eu tinha feito esse tanto de coisas, parecia pouco, não sei. É aqui que surgiu essa minha vontade e essa minha ideia de colocar um timer dentro das tarefas. Então, como que funciona o timer? Quando você vai começar uma tarefa, você aperta em progresso. E quando você aperta em progresso, automaticamente o Notion começa a contar para você há quanto tempo que você começou aquela tarefa. Então, agora, se a gente colocar como feito, vai dizer que a gente demorou 1 minuto. Portanto, eu não vou apertar ainda no done, no feito, mas daqui a pouco a gente volta, a gente vê quanto que a gente demorou para fazer essa tarefa, que no caso vai ser o tempo que a gente ficou falando, né? Mas você não sempre precisa cronometrar o que você tá fazendo. Por exemplo, esse morning check-in, que a gente vai falar já já o que é, se você não quer cronometrar quanto você demora, você pode simplesmente marcar como feito, e aqui você vai receber uma notificação nas tarefas já feitas, que vai falar que a tarefa foi feita sem um timer. E sim, eu, pessoalmente, gosto de poder ver embaixo as tarefas que eu fiz já, que eu completei durante o dia, porque quando eu vejo, isso me dá um ânimo, assim, tipo, nossa, olha tudo que eu fiz hoje. E aí eu consigo também ver quanto que eu demorei na maioria das coisas. E isso me dá uma força pra querer fazer mais, não sei explicar. Mas então, se você não quiser se ver, você pode simplesmente apagar e pronto, tá? Não tem problema. Mas aí você vai ver aqui o bloco e que tá feito. Eu deixei aqui o status done, porque se você, por acaso, você marcou como feito sem querer, você pode colocar de volta pra trás e pronto, tá? Ou comando Z, Ctrl Z e também vai fazer a mesma coisa. Aqui do lado dá pra ver os seus appointments. Então, por exemplo, se você tem um dentista ou reunião, o que for, se você marca como que é um appointment, aqui no bloco, né, appointments, ele vai aparecer aqui do lado. E também vai dar pra ver o horário que você tem isso. E vai dar pra você marcar como feito desde fora, sem ter que abrir e tudo mais. Então você marca como done e aí ele vai aparecer aqui nas coisas que você já fez, que você já completou. Aqui do lado tem o Notification Dashboard, onde você pode ver várias coisas. Por exemplo, você pode ver o dia, fica bonitinho. E embaixo você consegue ver as tarefas que você tem no dia e os appointments, então as coisas que você tem marcadas, tipo reunião, etc. Você consegue ver aqui. Então, por exemplo, a gente tem uma tarefa e a gente tem um appointment. Agora, se você ver, aqui tinha esse morning check-in, que a gente vai falar agora, e aqui não tá contando, né? Porque tem uma, duas, mas aqui só tá falando uma. Isso é porque quando você marca uma tarefa, por exemplo, tarefa A, agora que vai falar que a gente tem 2 tarefas. Quando você marca como feito, o negócio vai descontar aquela tarefa, porque se eu fiz já 10 tarefas e tá faltando uma, eu não quero ver que eu tenho 11 tarefas, eu prefiro ver que tem só uma mais, entendeu? Então, eu fiz desse jeito. Então, agora se eu marcar esse aqui como feito, vai mudar de 2 tarefas que eu tinha para simplesmente uma. Aqui embaixo também tem os quotes, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de frases e de coisas que vão me inspirar e me motivar e me incentivar a continuar. Então, por exemplo, aqui você tem essa "The moment you realize that you're enough is the moment everything changes", mas essa aqui, como você pode ver, é a frase de hoje. Isso significa que amanhã a frase vai ser diferente. Então, todos os dias a frase vai mudar para que não fique sempre a mesma frase, que então perde um pouco aquela força, né? Isso aqui eu vou explicar pra vocês como que se usa mais pra frente. Eu acho que é o momento pra gente ver quanto que a gente demorou pra terminar essa tarefa. Vamos marcar como feito. E essa tarefa foi feita em 3 minutos! Uhul! Tá? Então agora você saberia que essa tarefa você demorou 3 minutos para fazer. Isso aqui é muito importante não só por isso, mas porque se você tem um Notion Calendar, aquele calendário de Notion onde você pode ver tudo isso no seu calendário, você vai conseguir ver as tarefas que você fez dentro do calendário. Então vai falar no minuto exato que você aperta em Progress. Então, ó, eu vou criar uma tarefa aqui. Tarefa A de novo. No momento em que eu clicar em progresso, o negócio vai anotar
qual é o minuto e a hora exata que você começou a fazer a tarefa. E quando você marcar em feito, o negócio vai anotar o minuto e a hora exata que você completou a tarefa. Então, dentro do seu calendário, o minuto e a hora exata que você começou e terminou, e vai marcar como que essa tarefa foi feita nesse tempo. Então, no final do dia, se você marcar e cronometrar todas as tarefas que você fez, você vai conseguir ver dentro do dia todas as coisas, tipo, onde que foi o seu tempo durante cada minuto do seu dia, onde você cronometrou. Então, eu pessoalmente acho isso incrível, porque antes eu ficava sempre achando que não tinha feito o suficiente, mas hoje em dia eu consigo ver que, de fato, tudo isso esteve em algum lugar, sabe? Eu consigo enxergar e ser muito mais realista com as minhas possibilidades humanas de, tipo, sei lá, eu editei um vídeo e eu demorei 1 hora. Antes eu pensava, pô, eu não fiz nada. Mas depois, tipo, cara, editar demora tempo. E eu estive 1 hora inteira editando esse vídeo. Mas é isso. Então, dentro do calendário, eu vou tentar deixar uma foto em algum lugar por aqui, mas vai dar pra ver as tarefas no tempo e na hora que você foi fazendo elas. Então, eu acho isso muito incrível. Quando você abre uma tarefa, vai ter isso aqui. Vocês vão ver que tem, ó, o timer tá ainda contando, então ele te avisa para que você lembre de tirar o timer, caso você tenha esquecido o que tá lá. Quando você entra, você vai ver que tem várias fotos ao redor do Notion. Esse aqui, pra mim, são lembretes das coisas que, tipo, de coisas que são reais. Por exemplo, você pode fazer qualquer coisa, mas não tudo, tipo, ao mesmo tempo, entendeu? Aqui embaixo tem outra, porque aqui a gente vai falar de hábitos. Enfim, aqui dentro das tarefas, você tem um lembrete, assim, engraçado, que, tipo, cara, um dia de cada vez. Pessoa impaciente, sabe? Enfim, mas aqui dentro você vai ter um checklist onde você pode colocar coisas importantes se é que você precisa, tá? Eu não uso muito isso, não vou mentir. Ó, eu gosto muito de colocar aqui comentários, porque depois eu consigo desde fora ver os comentários, ver o que, sabe? Tipo, ai, lembre de ir nesse vídeo falar tal coisa. Aí antes de fazer a tarefa, ou enquanto tô fazendo, eu vejo os comentários desde fora e eu consigo, tipo, era pra fazer isso, isso e isso, ou o que for. Então eu gosto muito de usar mais do que o checklist de dentro, que não dá pra ver. Eu gosto de usar isso aqui, que dá pra ver desde fora. E, na minha opinião, é mais rápido e mais eficiente. Eu não sei quanto tempo que a gente demorou, mas se a gente apertar agora no Done, a gente vai ver que a gente também completou em 3 minutos. Ó, a coincidência. Mas é isso, vou apagar isso por agora. Então, agora eu quero falar pra vocês sobre essa parte daqui em cima, porque ela tem a ver com as tarefas e é uma coisa que, gente, pra mim, isso aqui, esses botões, mudaram o jogo completamente. Porque, então, essa vista aqui é do dia de hoje, né? E tem uma coisa que eu odiava muito do Notion, e era que eu sempre acabava perdendo as tarefas do dia anterior ou do outro, porque eu tinha a vista do dia. Então, hoje, eu ia dormir, talvez eu esquecia de marcar como feito ou o que for, e aí no dia seguinte eu ia e tinha tudo sumido. E aí, pra eu achar as tarefas do dia anterior ou o que for, eu precisava ir em algum calendário, pegar elas, trazê-las pra lá e não sei o quê. E, tipo assim, dava pra fazer, mas é muito trabalho e é muito tempo. Então, o que eu criei nesse meu template e o que eu uso pra nunca mais ter esse problema? Tem 3 botões. O primeiro de todos é pra quê? Pra que caso você hoje fale, imagina, né? A gente tem essa tarefa A de novo. Então, a gente tem essa tarefa e a gente não vai trabalhar mais hoje. Então, a gente quer meio que desligar. Vamos desligar hoje tudo e amanhã a gente vê de novo? Então, o que você vai fazer? Você vai apertar esse botão de desligar e isso vai fazer com que todas as tarefas de hoje vão embora para amanhã. Então, tipo, a tarefa A eu não fiz, tipo, eu não fui no supermercado, eu vou amanhã. Aí você aperta no botão de desligar e o negócio vai levar tudo para amanhã, o que é incrível. Mas então, imagina que você acordou e você reparou que ontem não desligou. E aí você esqueceu e agora tá tudo perdido lá em algum lugar do database. Muito difícil, né? Então, o que a gente tem? Tem esse botão, né, que parece que você tá reloading. E pra que serve esse botão? Basicamente, eu chamo de bring back. Tipo, você vai trazer de volta aquilo que não está feito e que está no passado. Então, vamos ver se tem alguma tarefa atrasada. Tem. A tarefa 21, não sei para que dia que estava, mas agora tá aqui, a gente não tinha feito. Então, imagina que ontem você foi dormir e deixou a tarefa 21 sem fazer. E você esqueceu de desligar, né, o que estava feito, porque a gente tem outro botão que vai trazer aquelas coisas que estão atrasadas e que a gente não fez, a gente vai trazer para cá e a gente vai completar agora. Então, epa, a tarefa de ontem não fiz. E agora eu fiz, pronto. Ou a tarefa de ontem eu esqueci de completar, de marcar como completada. Então, pronto, eu fiz. Esse último, esse sol, é um botão diferente. Por quê? Porque vocês estão vendo esse morning check-in? A gente vai ver agora que a gente tem um habit tracker, então um lugar para contabilizar os nossos hábitos. E a gente também tem um mood tracker, onde a gente pode contabilizar também como que a gente se sente durante os dias. Então, isso aqui é o morning check-in, que se você aperta, vai criar uma página.
Mas não se preocupa, porque de normal, todas as manhãs você vai ter a página aqui já feita. Então você não precisa clicar para ela aparecer. Agora, se você, por algum acaso, sem querer apagar ela, você não tem que, oh não, o que aconteceu? Eu não sei como que eu consigo agora fazer um morning check-in. Você aperta no sol e ele vai trazer o morning check-in para você. Então, nesse morning check-in, o que a gente vai fazer? A gente vai falar como que a gente se sente hoje. Por exemplo, eu me sinto excited and optimistic. E aí eu vou falar por quê. O que fez eu me sentir assim? O weather, com certeza, e a minha família. Pronto. Aí, quanto que eu dormi mais ou menos? Eu acho que eu dormi, sei lá, 8 horas. Na verdade, hoje eu dormi 9. E aí, depois, como que tá a minha energia? Hoje tá bastante high. O meu estresse, eu acho que tá low. Vamos lá. E aí eu vou submit. E embaixo, aqui, basicamente tá falando se você esqueceu de marcar ontem os hábitos. Por quê? Porque eu, pessoalmente, sou uma pessoa que eu esqueço de marcar os hábitos. Sei lá, se o último hábito é ler e eu gosto de ler à noite, vamos dizer, depois de ler eu não vou lá no Notion e eu marco, entendeu? Então aqui eu tenho essa visão para que se ontem eu não fiz, eu consiga, sim, ontem eu fiz isso e eu fiz aquilo, entendeu? Agora a gente vai falar sobre os hábitos porque tá lá embaixo. Ó, você viu que quando você completou isso aqui, a gente falou que weather e family era o que tinha deixado a gente feliz? Agora aqui do lado, a gente vê que adicionou weather e family. Então, o que fez eu estar bem, me sentir bem ultimamente? Foi o meu work, o meu hobby, o meu weather e a minha família. Então, isso aqui vai te dizer, nos últimos 7 dias, o que foi que te deixou melhor com a sua vida e com a sua pessoa, né? Então, se a gente desce aqui embaixo, a gente tem aqui, give yourself some time to rest, porque, né, é sobre hábitos, então esse lembrete pra gente descansar também. E basicamente, nesse lugar de hábitos, a gente tem os hábitos que a gente vai ter, que você pode editar, tá? Isso aqui, pra cada um, vai ser diferente. E você vai colocar quantas vezes por semana você quer fazer isso. Pra mim, um hábito é uma coisa que se faz todos os dias. Mas é verdade que talvez, por exemplo, você só gosta de planejar o seu dia de segunda a sexta. E você gosta de ter o hábito disso porque isso te dá mais claridade na sua semana. Então, você pode colocar 5 dias ao invés de 7. E eu coloquei 7 em verde e todo o resto em amarelo, porque desse jeito você consegue ver muito rápido qual é o único hábito ou os hábitos que não são hábitos para fazer todos os dias da semana. Aqui a gente completou 3 vezes o hábito que só precisa ser completado 5 vezes. Então, se a gente marcar 5 vezes, você vai ver que a barrinha vai estar completamente completa. Pelo contrário, se aqui a gente completa só 5 vezes esse hábito, como ele precisa ser feito 7 vezes, a barrinha não vai estar completa e você vai ter que preencher todos eles para conseguir ter a barrinha completa. Se, por exemplo, você colocasse um só clicando uma vez, você já completaria tudo. E se você fizesse mais, seria simplesmente extra, tá vendo? Aqui nesse negócio que tem a semana, tem semana de. E aqui vai falar sempre qual foi o primeiro dia da semana. Então, a semana do 25 de agosto é o primeiro dia da semana, que pra mim é segunda, então isso aqui está em base a segunda. Você tem que, essa semana de hábitos é a semana do 25 de agosto. Toda segunda-feira, quando você chegar no Notion, você vai ver que ele vai estar vazio desse jeito. E é porque toda semana você vai ter que apertar em nova semana, então assim, e ele vai criar uma nova semana pra você. Se você quer mudar os hábitos que tem aqui, porque você, por exemplo, não quer fazer stretching ou o que for, você vai aqui no Edit Button e você vai mudar aqui os hábitos que você quer ter. Então, por exemplo, não quero fazer stretching, mas eu quero fazer não sei o que, aí você coloca. E você deveria mudar aqui quantas vezes por semana você quer fazer esse hábito, porque aí se você colocar, por exemplo, 4 vezes por semana stretching, quando você criar uma nova semana, já vai falar que stretching é 4 vezes por semana. Então, é bom que você já tem esse negócio automatizado. Se você quer adicionar um novo hábito, eu recomendo que você simplesmente coloque duplicar, que ele já vai duplicar o template feito para você e você apenas mude isso aqui. Então, por exemplo, vou colocar hábito 1. E aí, por exemplo, eu quero fazer esse hábito 1 só 5 vezes por semana. Pronto. Aí, quando você clicar na nova semana, vai aparecer o hábito 1 5 vezes por semana, tá bom? Se você clicar aqui, você vai ter que saber fazer e colocar tudo e é bem mais difícil do que simplesmente duplicar e depois editar simplesmente o título, tá? Se você falar, Lili, eu não quero 5 hábitos, eu quero só 4, então vem aqui e você remove qualquer um. Por exemplo, eu não quero reading, aí você apaga. Quando chegar a nova semana e você apertar em nova semana, vai aparecer só 4. Agora, vamos subir para cima de novo e a gente vai falar sobre esses 4 botões aqui. O primeiro é o calendário. Aqui você vai ver a vista da semana, então você vai ter uma visão de tudo que vai acontecer nessa semana. E aqui tem a vista mensal. Então, esse aqui seria essa semana ou esse mês. E aqui, por exemplo, teria um mês que vem e você pode reorganizar como você quiser. Aqui você pode apertar e vai criar uma tarefa para você, tá? E você pode preencher ou você pode simplesmente criar aqui sem problema.
problema. Aqui embaixo tem o double check, que é tipo essas tarefas que você não acabou, que você nunca fez, e você pode ver elas para ter uma noção. Eita, essas tarefas estão sem terminar. Se você quer reschedule them, se você quer colocar elas para fazer durante essa semana, por exemplo, você pode simplesmente pegar ela e arrastar para o dia que você quer fazer. E ela automaticamente vai mudar a data para, por exemplo, essa sexta-feira, tá? Então você pode pegar elas e colocar todas elas. Essa eu vou fazer aqui, essa eu vou fazer aqui. E aí elas vão sair do, né, não foram feitas e vão estar no seu plano do futuro. Aqui embaixo tem tarefas que por algum motivo não tem data. Então, se você colocou uma tarefa e você esqueceu de colocar uma data para elas, todas elas vão aparecer aqui. E aí você pode falar, eita, essa tarefa 34 não fiz. Aí você pode falar, eita, essa tarefa 34 não lembrava e ficou perdida porque eu esqueci de colocar a data. E como não tem data, não vai aparecer em nenhum calendário, né? Então, você pode colocar a data assim manualmente ou você também pode arrastar ela para qualquer dia. E ela vai aparecer aqui, tá bom? E por último, nessa parte aqui, você vai ter todas as notas recentes que você escreveu, porque é muito fácil, né? Quando a gente quer lembrar de alguma coisa, eita, e você escreve uma nota. E você vai ver onde que você vai fazer isso. Mas aí, aqui vão aparecer as notas mais recentes que você fez, para que quando você venha organizar a sua semana, você consiga ver, ai, eu tinha colocado essa nota porque essas são ideias que tive aleatórias para comprar presente pro meu pai pro aniversário. Aí você já pode, imagina que você cria aqui a nota A, que é presentes pro meu pai. Você pode pegar ela e arrastar ela para, tipo, por exemplo, esse dia. E aqui você pode editar e colocar, por exemplo, bloco errands, porque você tem que sair para comprar o presente do seu pai. Outra coisa importante, muito legal, é que se você cria uma nota e, por exemplo, aqui embaixo você tem coisa A, coisa B, você consegue ver desde fora o que tem nessa nota. Então, por exemplo, aqui você tem ideias de presentes pro meu pai. E aí você tem as ideias e você pode já pegar ela e colocar aqui. Eu gosto muito do fato de que, desde fora, você não precisa entrar para ver o que era, não sei o quê. Então, desde fora, você já pega uma visão do que tinha nessa nota e bem rápido você consegue falar, ah, sim, verdade. E você consegue colocar onde você quiser. Ou você pode simplesmente deixar lá, tipo, não precisa que todas as notas virem uma tarefa, né? Então, se você deixar ela lá, eventualmente ela vai sair e vai ficar só nas suas notas, que eu vou mostrar agora. Agora, eu só recomendo você colocar isso em uma tarefa se aquela nota foi mesmo, tipo, um lembrete de alguma coisa que você queria fazer. Porque essas notas ficam em um caderno, e se você tira do caderno e coloca nas tarefas, vai sumir do caderno, né? O terceiro botão é o quê? É o Study Room, que eu chamo. Aqui tem os seus cadernos, você pode mudar e colocar o nome que você quiser. Mas o primeiro é esse Mind Dump, onde você vai colocar tudo que vem pela mente, assim, tipo, eu tive essa ideia de presente pro meu pai, onde que eu jogo? Você já vai jogando no Mind Dump para que você tenha um lugar onde todos os seus pensamentos aleatórios estão lá. Mas dá para você colocar outro tipo de ideia de caderno, por exemplo, se você tá na faculdade, finanças, não sei o que, você pode colocar lá os seus cadernos. Quando você abre um caderno, você vai ver aqui todas as folhas, todas as páginas que você fez que tem a ver com esse caderno. Então, é tipo abrir um caderno normal. Tem todas as folhas que você escreveu nesse caderno. Então, por exemplo, se você tem... E aqui fora dá pra ver quantas páginas tem dentro daquele caderno. Então, por exemplo, nesse aqui tem só 2. Então, se você entra... Isso aqui são páginas que você escreveu sobre copy ideas. Não sobre nada mais. E aí, no Mind Dump, tem o resto de coisas que você escreveu sobre Mind Dump. Então, coisas aleatórias. Se você vai, por exemplo, em Work, vai ter só as notas que você escreveu sobre o trabalho. Aqui tem o Topic, porque, por exemplo, se você está na faculdade e você quer colocar aqui todos os cadernos da sua faculdade, mas você também tem outro tipo de caderno, você pode colocar aqui marketing, finanças, não sei o quê, e colocar o tópico de faculdade. Todos os cadernos que você marcar como isso, vai ficar com que todos eles são da faculdade. Dentro dos cadernos, você vai ver esse database aqui, que basicamente é uma recopilação de todas as notas. Você pode ver todas elas, e aqui tem a tag, ou você pode ir para algumas notas específicas. Por exemplo, se você favorita algumas delas, quando você for em favoritos, você vai ver as suas notas favoritas. Se você está aprendendo sobre algum tema e tem alguns aprendizados que você amou, você pode colocar como favoritos e você vai ver aqui. Se tem alguns que você acha super interessante, você pode colocar o tag de importante e eles vão aparecer aqui também. E por último tem Unfinished, que são as notas que você não finalizou ou que você não marcou como finalizadas e vão aparecer aqui para que você consiga voltar e falar, eita, eu não terminei isso, vou terminar de escrever e aí eu vou marcar como
feito. E aí você pode marcar é feito e ainda por cima é uma das minhas notas favoritas ou é muito importante, o que for, e você vai marcando o que você quiser. Aqui fora, então, vai dar pra você ver todas as páginas de todos os cadernos que você tem e aqui do lado você vai poder ver qual é o caderno e aqui você vai poder ver as que já estão terminadas, as que são as suas favoritas e as que são as importantes pra você. Tudo em uma visão só. Eu acho isso incrível porque desse jeito eu posso, por exemplo, ir nos meus favoritos e reler. Se eu favoritei, provavelmente tem alguma coisa que eu realmente gosto. E é muito bom poder relembrar. Então, ter um lugar que te facilita de relembrar, simplesmente por vir aqui e abrir ela e ler ela, é muito bom. Aqui, ó, tem algumas que não tem notebook. Então, é bom você colocar cada um no próprio lugar. E aqui, de novo, você vai ver o número de páginas que cada caderno tem. Aqui em cima tem o quê? Livros. Então, se você está lendo livros, você pode colocar o livro que você está lendo. A língua talvez você não use, eu não sei, mas eu leio livros em várias línguas, então eu tenho aqui a língua que esse livro é, a categoria e o status, se eu quero ler, se eu já tô lendo, o que for. E aqui dá pra ver os que você já terminou. Então, por exemplo, tem esses dois que, tipo, esse aqui foi em português, esse aqui foi em italiano, já terminaram, e esse aqui é a categoria, e a pessoa que escreveu, o autor. Aqui embaixo tem essa foto, que é você está permitido de fazer erros, de cometer erros. Eu acho bem legal ter esse lembrete aqui, porque essa página é sobre aprendizados, e é muito bom a gente se lembrar que errar faz parte de aprender, e não tem como aprender sem errar, então eu gosto muito desse lembrete aqui. Quando você muda as coisas dentro de você, também mudam as coisas ao redor de você. Gostei muito de colocar isso aqui porque tem a ver com aprendizado também. E depois, a gente tem essa aqui, esse botãozinho, que é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, deve fazer um mês, uma coisa assim, que é que você já experimentou de, tipo, tem aqueles dias que você tá tipo, cara, nada tá dando certo do jeito que eu queria, que bosta é essa, não sei o quê, e você, sabe, você gostaria de jogar tudo pra fora? Então, isso aqui é literalmente esse espaço pra você fazer isso. Quando você entra aqui, você pode escolher uma das duas opções. Você quer reclamar e, tipo, colocar tudo pra fora? Se sim, você aperta nesse botão e vai criar uma página onde você simplesmente pode colocar tudo. Nossa, eu tô chateada com essa pessoa, e blá blá blá, e isso aqui é uma bosta, e não sei o quê. E quando você termina disso, pronto, você já soltou tudo e agora tá pronto pra, tipo, cara, eu já coloquei tudo pra fora e agora vou pra frente, entendeu? Isso aqui eu não sabia que era tão, não sei, útil, né? Até que eu fiz, porque eu lembro que um dia eu tava mal. E aí, um aplicativo que eu tenho sugeriu eu rant. E aí eu falei, vou fazer. Aí na lista eu comecei a falar, isso e aquilo, e blá 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 blá. E eu falei, eu me sinto muito melhor. Então, obviamente, não é pra você ficar reclamando de tudo sempre, porque isso vai criar o hábito de você ser uma pessoa que reclama o tempo inteiro. Mas tem vezes que, cara, tem vezes que é necessário. Então tem essa opção, e aí você vai poder voltar pra trás um dia e falar, nossa, no dia 30 de julho, eu escrevi esse negócio, que engraçado. Então, depois tem a segunda opção, que é que você tem muitas coisas na sua cabeça e você não consegue mais lidar com tudo. E aí você pode apertar e vai criar uma página. Então, essa é a página para você escrever tudo o que você tem na sua mente de coisas que precisam ser feitas. Então, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê, não sei quanto, blá, 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 blá. Coloca tudo aqui. E aí, depois você pode seguir esse checklist. Então, veja as tarefas e veja se dá pra remover alguma coisa. Aí você remove. Dá pra você colocar uma dessas tarefas ou algumas dessas tarefas pra outro momento? Dá. Então, isso aqui dá pra fazer, por exemplo, eu tenho que sair pra comprar tal coisa. Eu posso fazer junto com o dia que eu tenho que comprar no supermercado, então eu já vou fazer junto. Aí você vai reorganizar as tarefas, que dá pra reorganizar, e ao invés de fazer hoje, fazer amanhã ou no dia seguinte, o que for. E depois a gente vai ter as tarefas que a gente tem pra hoje, a gente deixa o essencial, porque naqueles dias onde você está tipo, cara, eu não tô dando conta, esse não é o dia pra você querer ser a dona do mundo, é o dia pra você ter um pouco de compaixão e falar, tá, o que eu posso fazer hoje? E aí, com uma coisa um pouco mais, que nem a gente fala em espanhol, masticável, assim, que você consegue, né, tipo, lidar, aí você vai e você faz. E o resto, deixa em outro lugar. Então, você pode reorganizar aqui, ou você pode ver a vista de calendário também e falar, cara, hoje tá muita coisa, então vou fazer isso, por exemplo, bloco F, vou colocar aqui, que já tem outro bloco F, e aí hoje vou fazer isso aqui. E depois, por último, você pode fazer isso que eu gosto muito, que é de colocar um timer e tentar fazer no menor tempo possível. Então, cara, vou fazer aqui, agora não tem coisas, né? Mas imagina, essa tarefa de escrever um e-mail. Vamos ver em quanto tempo que eu consigo fazer. Aí você já coloca in progress, aí o timer vai começar. E aí vamos ver em quanto que eu consigo escrever esse e-mail. Vamos ver em quanto tempo que eu consigo fazer tal coisa. E aí você tenta fazer como se fosse um jogo de tipo, né, beat the clock. Ganhe
o relógio, entendeu? Tipo, vença, não sei dizer em português. Depois aqui no segundo botão tem o quê? Hábitos e rotinas. Então aqui dentro vai ter o mesmo botão de sempre para você começar uma nova semana, caso a semana desapareça, né? E você vai ter a mesma coisa que está acontecendo lá fora, vai acontecer aqui ao mesmo tempo. Então você pode checar os hábitos lá fora, vou fazer aqui. Aqui, como sempre, aquela frase motivacional. A sua mente também precisa de dias de descanso. E aqui embaixo tem o quê? Você lembra daquele formulário que você preencheu no Morning Check-in? Que é tipo, como você se sente, não sei o quê. Tudo que você for preenchendo, você vai ver aqui. Então, por exemplo, a gente preencheu aqui que a gente estava com low stress, high energy, excited and optimistic. Então, isso aqui vai aparecer desse lado. Aqui, você vai conseguir ver o que te fez sentir bem esses últimos tempos. Então, o que fez você se sentir bem esses últimos tempos foi hobbies, weather, work and family. E o que fez você se sentir mal nesses últimos tempos foi o weather and outside. Então, nesse momento, talvez tenha weather nos dois lados, talvez um dia choveu e no outro fez sol, e aí mudou tudo. Mas enfim, se você vê que tem coisas que, graças ao weather, você se sentiu bem, e por causa do weather você se sentiu mal, claramente o weather tem a ver com o seu psicológico, né? Do mesmo jeito com amigos. Se o mesmo amigo te fez sentir bem e mal, e sempre é agora bem, agora mal, agora bem, agora mal, talvez tenha algo a ser feito com isso, né? Ou se sempre é mal, então também, claramente, tem alguma coisa a ser feita com isso. E aí você tem a mesma quote, a mesma que tá lá no dashboard, você tem aqui. Então é a mesma frase. E por último, aqui embaixo você pode ver o overview dos hábitos. Então se você aperta aqui, você vai conseguir ver todas as semanas anteriores, como que foi, tá? Quanto que você preencheu, quanto que você deixou de preencher. Enfim, você vai conseguir ver tudo, tá? E você também pode esconder. E por último, você pode ver o seu mood. Então, a mesma coisa. Então, nessa semana você teve isso, nessa semana você teve isso aqui, e nessa semana você teve isso aqui. Então, você pode fazer um segmento. Aqui tem vários gráficos de energia, sono e feelings, então como que você se sentiu, e você pode ver toda semana como você se sentiu. Por exemplo, nessa semana você se sentiu excited 5 vezes, então foi uma semana mais high, né, mais boa. Mas aqui, por exemplo, tem thoughtful, down, anxious, angry, então essa semana claramente foi uma semana um pouco mais baixa. E aqui tem como. Aqui tem também boa, então você pode ver como que o seu mood foi flutuando dependendo da semana, que se você sabe, por exemplo, quando que foi a sua o seu último ciclo, né, menstrual, então você pode ver, por exemplo, nessa semana eu tava nesses dias, aí depois nessa próxima semana tava desse jeito, whatever, aí você pode meio que ter uma ideia. Aqui o sleep, então você pode ver quantas vezes você dormiu mais de 8 horas, 7, o que for, dependendo da semana, e a sua energia. Então, se foi alta, se foi baixa, etc., você pode ver aqui. Então, por exemplo, se você dormiu pouco essa semana e a sua energia foi baixa, você pode até fazer uma correlação, né, de tudo junto. Outra coisa que eu acho muito importante é você poder usar o Notion de uma maneira eficiente e efetiva no celular, porque o Notion é difícil de usar no celular. Então eu criei um sistema para que dê para usar o mais importante desde o celular em qualquer momento. Então se você edita e você aperta e você coloca um widget desses aqui, e depois você vai aqui e você coloca Phone Control. Você pode colocar um widget onde, quando você clica nele, ele vai abrir. Aí, quando você abre, você vê o mais importante que você pode precisar dentro do Notion, que é as tarefas de hoje, sem nada, simplesmente o que você precisa fazer hoje. Os que já foram feitos estão embaixo e os que ainda não foram feitos estão para cima. E aí, depois, em cima, você pode clicar e ele vai abrir uma nota para você, aquelas notas que a gente falou, que é os pensamentos mais rápidos, assim, do nada. Você, eita, preciso lembrar de alguma coisa, coloca lá, aperta no Quick Note e você pode colocar aqui embaixo a nota que você precisar e ela vai ficar armazenada no Mind Dump, que a gente falou que era o lugar para todos os pensamentos aleatórios, e você vai ter por lá. Se for alguma coisa importante, tipo, ideia de presente, o que for, aí depois, naquele lugar onde você pode organizar a sua vida, você vai ter lá as notas e você vai poder reorganizar se você precisar. Depois a gente tem o Bring Back e o Shutdown, então quando você, sei lá, você tá no celular e você, eita, pronto, acabou o dia, eu vou encerrar tudo, você pode apertar e vai remover tudo e colocar para amanhã. Se você começou o dia e você já tá na rua e você esqueceu e nossa, e agora? Não sei o que tenho que fazer, não sei o que, você aperta no Bring Back e ele vai trazer todas as coisas de antes, dos dias anteriores, ou de ontem, o que você esqueceu de fazer, vai trazer para hoje e você vai ver nessa vista primeira. Então, desde aqui, ao invés de você precisar colocar not started, in progress, whatever, se você aperta no Start,
ele vai automaticamente colocar em progress, então ele já vai começar a contar o tempo para você, e quando você apertar em done, ele também vai pausar o timer para você. Eu coloquei com botões porque eu sinto que fica mais fácil do que ter que clicar, já que é o celular e é um pouco menos confortável, né? Então, simplesmente com o botão, você já pode marcar como feito, começar o timer e tudo mais, só apenas usando o seu celular, na versão mais simples possível disso. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse template tanto quanto eu gostei. Ele, assim, mudou completamente o meu jogo, porque hoje em dia eu consigo organizar e visualizar tudo de um jeito que eu nunca antes tinha conseguido fazer. Então, é isso. Eu, de verdade, give it a try, tipo, tenta, teste aí, você vai amar, eu tenho certeza. É isso, o link vai ficar na bio, e qualquer coisa vocês podem me chamar na minha DM no Instagram, tá bom? É isso, um beijo.